Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Arilson. Vamos para mais uma aula de física, nossa segunda aula, nosso primeiro ano, que eu tanto gosto. E a nossa segunda aula vem falando sobre vetores. Continuando então. Vetores é um segmento de reta que possui módulo, direção e sentido. Então vocês podem perceber aqui que temos aqui alguns vetores. Esses vetores, nesse caso aqui, vocês podem perceber que vai de um ponto A a um ponto B, de um ponto X a um ponto Y, ou seja, é um segmento. Todo segmento de reta entre dois pontos ele tem um tracinho em cima. Então temos aqui um segmento de reta A e B, certo? Também ele fala, ó, o vetor determinado por A e B é indicado ou por B menos A. Então, temos aqui outra definição dele. Continuando. Soma de vetores. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer a soma de vetores. Temos o vetor A e temos um vetor o quê? B. Você percebe que o vetor A que está em vermelho aqui e o vetor B que está em azul. Como que seria a soma desses dois vetores? É a junção desses dois vetores, como vimos aqui embaixo. Ó. Sendo o vetor A 3 centímetros, o vetor B 4 centímetros, somando os dois daria o quê? 7 centímetros. Então seria o vetor o quê? Resultante que está em verde. Quando dois vetores formam entre si um ângulo de 90 graus, devemos fazer a soma através do teorema de Pitágoras. Então, nesse caso aqui, esses dois vetores, que é o A e B, certo? Formaram um ângulo de 90 graus. Toda vez que dois vetores formam um ângulo de 90 graus, você vai usar o teorema de Pitágoras para resolver eles. Então, entre S ao quadrado, que seria aqui o meu vetor resultante, ou a minha hipotenusa, né? E igual a soma dos catetos, né? A e B. Então, seria A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, seria aqui o valor do vetor A ao quadrado mais o valor do vetor B ao quadrado. Então, essa aqui é a nossa primeira fórmula que a gente vai utilizar quando dois vetores formarem um ângulo de 90 graus. Continuando. Nesse caso agora, vamos para soma de vetores. Nesse caso aqui, dados os vetores, temos o vetor x, o vetor y e o vetor z. Então aqui ele deu três exemplos para nós aqui. Ó. Ele quer que você soma o vetor x e y, x e z e x mais y mais z. Primeiro vamos somar x mais y. Vocês podem perceber que sempre partindo do vetor x. Então x mais o vetor y. Então, o vetor y ele está o quê? Na mesma linha. Bom, continuando. E o vetor resultante aqui, ó, será o vetor x mais y. Os vetores eles não podem mudar o sentido deles. Veja, o vetor y ele está aqui, ó, para baixo. Então, ele não pode mudar no gráfico. E o vetor x está na diagonal, então também ele não pode. Então, e sempre partindo do x. Então, o vetor resultante aqui será esse vetor aqui de baixo. Agora, vamos para a soma dos vetores x e z. Vetor x, que está na diagonal, mais o vetor z, também aqui, ó, em verde. Esse vetor aqui de baixo será o vetor resultante. Vamos para a letra C, que é a soma dos três vetores. Nesse caso, seria o vetor x mais y mais z. Daria o vetor resultante aqui embaixo, ó, a soma dos três vetores. Bom, regra do paralelogramo ou lei dos cosseno. Aqui eu vou usar essa fórmula, nossa segunda fórmula que a gente vai trabalhar com ela. Quando dois vetores formam um ângulo
que não seja 90 graus. Aqui ele deu 60 graus, mas ele pode ser 30 graus. Qualquer ângulo que não seja 90 graus, eu vou trabalhar com essa fórmula aqui na soma dos vetores. Quem seria o A? É o valor desse vetor, o A aqui. Quem seria o B? É o vetor azul. Então, eu vou colocar os valores à medida do segmento dos vetores na fórmula. Esse 2 aqui já é da fórmula. Em relação ao ângulo, eu vou trabalhar cosseno, tá? Então, seria cosseno de 60 graus, mas ele pode ser cosseno de 30 graus, pode ser o cosseno de 120 graus. Então, você vai ver o valor do cosseno e colocar na fórmula. Bom, vetores da mesma direção e sentido contrário. Então, temos aqui dois vetores da mesma direção, mas sentido contrário. O vetor A e o vetor o quê? B. E nesse caso aqui, ó, chama-se regra dos vetores consecutivos. Então, o vetor A que está em vermelho e o vetor B que está em azul. Então, eles estão na mesma direção, mas sentidos opostos. Nesse caso aqui, aonde vai ser o vetor resultante? Será esse vetorzinho em negrito aqui. Então, será o vetor resultante aqui. Então, seria o vetor A, que é maior, menos o vetor B, desculpa, que é maior, menos o vetor A. Sobraria esse vetorzinho aqui, em negrito. Então, esse vetor que seria o vetor resultante aí. Bom, vetor diferença para a lei dos cossenos. Lá anteriormente, nós vimos a soma dos vetores que formam ângulos que não sejam 90 graus. Aqui seria a subtração desses vetores. A fórmula é a mesma, só vai mudar aqui o sinal de menos aqui, antes do 2. Cosseno também em relação ao ângulo de 60 graus. Bom, continuando. Decomposição de vetores. Agora, para decompor um vetor, eu vou usar um pouco de trigonometria, que é a lei dos cosseno e a lei do seno, que seria o cateto adjacente, que é aqui, sobre a hipotenusa, que é esse vetor resultante. Seno, cateto oposto, que é esse cateto aqui, sobre a hipotenusa. Então, nessa aqui, temos a lei aqui dos cossenos e seno. Quem que seria aqui o cateto adjacente? O cateto adjacente seria o AX. Quem que seria a minha hipotenusa? Seria o vetor A. Então, nesse caso, fazendo a multiplicação cruzada, seria AX igual a cosseno do ângulo. Mesma coisa em relação ao seno, certo? Então, aqui seria mais uma forma para nós trabalharmos com ela. Quando eu vou decompor os vetores, quando eu falar decomposição de vetores, eu vou usar essa fórmula. Vou achar o valor do AX e do valor do AY. Então, seria esse o valor desses vetores aqui, ó. Que daria A, que é a hipotenusa, vezes o cosseno de 60 graus. Aqui, conforme o ângulo que o exercício te fornecer. O AY, né? Então, seria o A, que é o vetor A, vezes o seno de 60 graus. Então, a decomposição de vetor seria essa fórmula aqui. Vamos, então, para um exemplo de cada. Como que seria, no aspecto prático, essas fórmulas? Nosso primeiro exemplo aqui, ele falou o seguinte. Imagine uma força F de módulo 100 N, que faz um ângulo de 30 graus com o eixo X. Determine os componentes Fx e Fy. Aqui ele apenas trocou as letras. O Fx é como se fosse aqui o Ax. O Fy é como se fosse aqui o AY. E o F é como se fosse o vetor A. Então, ele colocou aqui AX vezes F cosseno do ângulo.
É como se fosse o AX vezes o A vezes cosseno do ângulo. Nesse caso, o ângulo aqui, o exercício me deu o quê? 30 graus. E a força F, que é o módulo aqui, vale 100 graus, 100 newton. Então, o valor A seria 100 aqui. Então, F 100 vezes o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, seria 100 que divide por 2, 50 raiz de 3. Eu achei o Fx. Em outras palavras, o AX. O Fy é o mesmo procedimento. F, que vale 100, seno de 30 graus. 30 graus, seno, vale 0,5. Então, multiplicando 100 vezes 0,5, 50 newtons. Então, nesse caso aqui, nós achamos o F de x e o F de y. Vamos para o nosso segundo exemplo. Um cabo puxa uma caixa com uma força de 30 newtons, perpendicular a essa força. Outro cabo exerce sobre a caixa uma força igual a 40 newton. Determine a intensidade da força perpendicular sobre o bloco. Então, nesse caso aqui, como nesse caso aqui perpendicular, nós sabemos que ele forma um ângulo de 90 graus, duas retas perpendiculares 90 graus. Então, eu vou utilizar aqui o teorema de Pitágoras, onde 30 graus seria o meu valor do A e 40 graus seria o meu valor do B. Então, aqui somando 30 graus ao quadrado, que dá 900, 40 graus ao quadrado, que dá 1.600, 2.500 seria raiz quadrada de 2.500, 50 newtons. Então, nós achamos aqui a força resultante, 50 newtons. Nesse caso aqui, Pitágoras ele pode dar vários tipos de exemplo. Duas retas perpendiculares, duas ruas que se encontram no ângulo 90 graus. Então, fiquem atentos ao exercício nesse sentido. E por último aqui, usando a lei dos cossenos quando formam um ângulo que não seja 90 graus. Aqui formou um ângulo de 60 graus. Eu vou usar a fórmula A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes AB cosseno do ângulo. Então, ele deu aqui os módulos iguais, os vetores 2 e 3. Então, é como se fosse A e B. A é 3 e B é 2 ao quadrado. E o cosseno de 60 graus. Então, seria 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 2 é da fórmula. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Cosseno de 60 graus, 0,5. Multiplicando raiz de... E somando, no caso, raiz de 19. Então, nesse caso aqui, nós chegamos aqui a mais uma aula de física. Até mais, galera!